Seja bem-vindo a mais um Café com Cisa de Mim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um pouco sobre os componentes do computador e como eles funcionam. Bom, para isso primeiramente vou te mostrar imagens desses componentes do computador para você entender o que cada um de fato é, e depois eu vou buscar te explicar da maneira mais clara possível e apenas o essencial agora no início também, de como cada um desses componentes, desses principais componentes do computador funciona, tá? Vamos aqui na internet e vamos procurar aqui. Na verdade, vou listar aqui esses componentes aí que são os principais e vamos dividir a tela aqui. O primeiro de todos é o CPU. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, CPU não é aquela caixa quadrada que se chamava de CPU antigamente e hoje em dia ainda chamam de CPU, né? Não é aquilo, tá? Que o de lá se chama gabinete. Dentro dele que vão todas as peças de um computador, inclusive a CPU. E CPU é a sigla para Central Processor Unit, que é a unidade central de processamento, ou processador. É o cérebro do computador. Ele é o carinha responsável por executar todas as funções ali as funções lógicas dentro de um computador, tá? Quando você abre um programa, quando você faz o simples movimento de mexer um mouse aqui, e o teu mouse ele tem um laser embaixo, esse laser passa o sinal para um cabo ou para um receptor sem fio ali, um adaptador sem fio, tanto faz. Esse sinal ele vai chegar lá dentro e ele vai ser lido pelos componentes e em algum momento ele vai passar pela CPU e a CPU vai identificar, opa, o mouse está sendo mexido, então detectado o movimento para a direita, eu vou jogar o cursor aqui na tela para a direita também. Isso é um exemplo simples, tá? Mas a CPU ela basicamente executa ela faz parte de todos os processos dentro de um computador, tá? A gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco nisso, né? Então, tá. Vamos pegar aqui um exemplo de processador, um Intel Core i9. Vou pegar uma imagem dele aqui para vocês verem o que de fato é um processador. Tá? Um processador é isso aqui, tá, pessoal? Ele é uma pecinha quadrada, extremamente pequena, frágil até, é uma peça bem frágil. E dentro dele existem milhões e até bilhões de componentes que juntos são responsáveis por executar essas funções complexas aí de cálculos, de operações que fazem, quando todas trabalhando junto, fazem o computador funcionar, tá? Essa aqui é a parte de baixo dele. Deixa eu até abrir essa imagem aqui e ampliar ela. Você pode ver aqui que ele tem vários pontinhos dourados aqui. Cada um desses pontinhos é um contato e quando ele é encaixado na placa do computador, na placa-mãe, na placa, no soquete da placa, que é onde ele vai encaixado, você tem um pino para encostar em cada um desses contatos e não pode encostar um no outro, então eles ficam numa distância muito pequena, porém não encostam. E aí você tem o contato entre o processador e o restante dos componentes do computador, através da placa-mãe, que é nela que todos os componentes são ligados, tá? Então, isso é um processador, basicamente, tá? Claro, existem outras marcas, outros modelos, outros tipos de processador também. O teu celular que você usa, ele tem um processador dentro, o teu notebook tem um processador também. Mudando de um equipamento do outro para o outro, varia o tipo de processador, o tamanho dele, a potência, a capacidade dele, variam muitas informações assim, de um equipamento para outro, tá?
O processador é basicamente isso, então, tá? A gente tem também aqui processadores AMD, que daí já é outra marca. Intel é uma marca, AMD é outra, né? Então aqui você já tem um processador da marca AMD. Ele está sendo encaixado no soquete da placa-mãe de um computador. Aqui a gente pode ver a parte que eu falei do soquete, só que no caso da AMD é invertido, tá? Você pode perceber aqui, ó, que os pinos eles ficam no processador. E na placa você tem um soquete com os furos onde ele é encaixado e daí ocorre o contato lá dentro, tá? Ele é o contrário do que é feito nos processadores da Intel. E isso não é de agora, não, é de anos, desde quando eu comecei a trabalhar na área de TI, a AMD já tinha essa característica. Aqui você pode ver que ele está sendo encaixado numa placa-mãe e ali atrás a gente tem outros componentes ali da placa-mãe, outros slots que a gente chama para conectar memórias, conector da fonte de energia do computador, tem várias coisas ali, né? Tá, então o processador é basicamente essa daí a peça, vocês já sabem qual é a cara do indivíduo. A gente vai para a próxima peça, tá? Depois do processador, a gente vai para memória. A memória confunde bastante quem não tem familiaridade com essas informações, porque dentro de um computador, basicamente, você tem dois tipos de memória. A gente vai falar aqui primeiro da memória RAM. Vou colocar aqui entre parênteses memória de trabalho. Por que memória de trabalho? Eu sempre utilizo esse termo para exemplificar, para simplificar, porque a memória RAM, basicamente, ela funciona da seguinte forma. Tudo dentro de um computador é baseado em arquivos. Então, quando eu cliquei aqui para abrir esse navegador, para poder acessar o site, para poder mostrar para vocês as peças, quando eu cliquei nesse ícone aqui, o processador entendeu que eu quero abrir esse navegador, então ele sabe que ele tem que buscar os arquivos de configuração desse navegador. O que são esses arquivos? São os arquivos que dizem que o fundo vai ter essa coloração, que vão ser exibidas essas informações aqui quando eu abrir o navegador, que vai ser utilizado determinado tipo de fonte para exibir essas informações, que determinado tipo de letra, né? A fonte é a letra, né? E que a janela vai ser composta por todos esses elementos que vocês estão vendo aqui, e cada um vai estar na sua devida localização na tela. Enfim, isso é apenas um exemplo, mas claro, existem muitas outras informações que estão dentro desses arquivos de configurações que o processador solicita para poder carregar o navegador para o usuário, poder exibir o navegador na tela para o usuário. Aonde que esses arquivos ficam enquanto eles precisam ser acessados pelo processador para compor essa janela aqui? Eles ficam na memória RAM. Eles são armazenados em outro tipo de memória, no caso um disco rígido, um HD, né? Isso é uma memória de armazenamento. Só que quando o processador precisa trabalhar com esses arquivos para poder abrir o programa que você solicitou, ele pega ele solicita esses arquivos e eles são para o processador poder trabalhar com eles, eles são colocados na memória do computador, na memória RAM, que é uma memória extremamente mais rápida do que a memória de armazenamento. Porém, cada vez que o computador desliga, essa memória ela é totalmente apagada. Então, por isso que ela é apenas uma memória de trabalho, você não armazena nada nela. Só fica nela realmente o que está sendo usado pelo processador para poder atender as tarefas que você está executando ali naquele momento no computador, tá? De forma simples, essa é a memória RAM explicada.
A memória RAM, como muitos já devem ter visto, eh, ela é escolhida pelo seu tamanho, né? Claro, existem outras variáveis, como a velocidade dela, quantos megahertz em quantos megahertz ela pode operar, diversos outros fatores, mas basicamente a memória ela é escolhida pelo seu tamanho, pela sua capacidade. Existe memória de 1 GB, 1 gigabyte, 2 gigabytes, 3 gigabytes, 4 gigabytes e assim por diante. Desculpa, 3 não. 1 gigabyte, 2 gigabytes, 4 gigabytes, 8 gigabytes e, claro, se você pegar uma memória de 2 com uma de 1, você vai ficar com 3 gigabytes na tua máquina. Mas mais para frente você vai entender um pouco sobre essa numeração de gigabytes, megabytes, enfim, toda essa numeração utilizada na computação e o porquê que ela é sempre múltipla. Você começa em 1, vai para 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Tanto gigabytes quanto megabytes e todas as outras unidades de medida que você tem ali no dia a dia na área de TI. O tamanho dessa memória vai dizer quantos programas você, basicamente, a grosso modo, vai dizer quantos programas você consegue rodar ao mesmo tempo. E quanto maior for a memória, mais programas você vai conseguir rodar ao mesmo tempo. Mais rápida, consequentemente, vai ser a tua máquina. Existem outros fatores que vão influenciar nisso, mas a memória é um dos principais. Por quê? Porque se eu abro o meu navegador, minha memória tem 1 GB, e para abrir o meu navegador eu ocupei esses 1 GB, o meu computador vai precisar começar a pegar esses arquivos que ele necessita para abrir os programas e colocar no disco rígido, no armazenamento persistente da máquina, né? A gente fala de armazenamento persistente porque é um tipo de armazenamento diferente da memória RAM. Falar nisso, vamos mudar para ele aqui, que já estamos falando dele, né? Então a gente vai mudar para ele e vamos falar um pouco sobre ele. Por que memória persistente? Porque mesmo reiniciando a máquina, tudo que está gravado lá permanece lá. Então é nesse disco rígido que ficam os teus documentos, os teus programas, todas as tuas informações. Tudo que tem no teu computador fica armazenado dentro dele. Então, como eu estava falando, se você tem uma memória muito pequena, uma memória RAM muito pequena, e o teu processador, quando você for abrir um programa, solicita para o disco rígido para mandar os arquivos daquele programa para a memória RAM, quando você for abrir um segundo programa, ou até mesmo abrir uma segunda aba dentro do teu navegador, uma terceira, uma quarta, a tua memória RAM não vai ter espaço para poder alocar essas informações, para poder acomodar as informações para que o processador possa trabalhar com elas. Consequentemente, ela vai ter que fazer, ou o que ela vai ter que fazer? Ou ela vai ficar trocando o que está ali dentro da memória RAM. Ah, precisei usar esse programa agora, então os arquivos dele vão ficar ali. Precisei usar o outro, vamos trocar, ou os arquivos do outro vão ficar ali. Ou ela vai pegar e, claro, você não vai ver tudo isso acontecendo. A única coisa que você vai ver é que vai ficar mais lento para funcionar o teu computador quando você for abrir um segundo programa ou fazer alguma coisa dentro daquele que já está aberto, né? Mas no background, que a gente fala por trás ali, no código do computador, que tudo que está acontecendo é isso que eu estou narrando para você. O teu computador vai estar buscando a melhor maneira de poder te entregar aquilo que você pediu. E se ele não tiver memória RAM, ele vai usar os artifícios que ele tem na mão, que é descarregar o que tem de arquivos ali que não são extremamente necessários para o funcionamento dos programas abertos, que são arquivos que a gente chama de cache, né, principalmente, que são arquivos que ficam ali que já não estão mais sendo usados, mas caso precise, ele está ali do lado, ali, só pegar, não precisa puxar lá do disco rígido, né? E ele também pode, como ocorre nos sistemas mais novos, ele pode usar uma parte do disco rígido como se fosse uma extensão da memória RAM. Porém, o disco rígido ele tem
menos velocidade que a memória RAM. Então o teu processador vai ter que ficar esperando o disco rígido conseguir mandar os arquivos para ele. E isso vai prejudicar também o desempenho do teu computador, tá? Então, a relação entre memória RAM, processador e os programas que você está abrindo é essa. Quanto maior a memória RAM, mais coisas vão caber nela e menos o processador vai precisar ficar esperando o disco rígido do teu computador para poder abrir um programa, poder executar uma função que você solicitou. Bom, agora vamos falar do disco rígido propriamente dito, né, que já está aqui na lista, em terceira posição. Primeiro, deixa eu mostrar, antes disso, deixa eu mostrar para vocês como é uma memória RAM, né? Então tá aqui. Existem inúmeros tipos de memória RAM, assim como toda peça dentro de um computador, você vai encontrar inúmeros tipos, especificações, fabricantes, marcas e modelos ali, né? Só que basicamente a memória RAM é isso, é uma placa comprida com chips onde são alocados aqueles programas que a gente conversou, né, que a gente falou agora há pouco. Isso aqui é uma memória um pouco mais antiga, né, de alguns anos atrás aí, nem é usada mais, só em computadores velhos que estão rodando até hoje, né. Aqui também é uma memória que possivelmente também já é mais ultrapassada. E você tem diversos tipos de memória, né? Você tem aqui uma memória menorzinha que é para notebook. E a memória é basicamente isso. Então, uma plaquinha retangular com chips soldados nela e na parte inferior um filamento de contatos que, quando ela é encaixada na placa-mãe do computador, esses contatos eles fecham o contato com o que está lá na placa-mãe para poder a memória ficar conectada ali trabalhando, né? Bom, agora vamos ver o disco rígido, né? Bom, o disco rígido, aqui todas essas imagens são disco rígido, tá? Porém, a forma como ele é apresentado quando ele está dentro de um computador montado é basicamente essa aqui. Então você tem aqui na parte inferior traseira aqui os conectores, são dois conectores, um de dados e um de energia. Aqui o maior que é o conector de dados, o menor é o conector de energia. E esse de dados é desculpa, o maior é o de energia e o menor é o de dados. Esse de dados, ele é plugado na placa-mãe do computador. O de energia é plugado na fonte de energia do computador. E esse cara aqui é a peça responsável por armazenar as tuas fotos, tuas músicas, teus documentos, teus vídeos, tudo que você usa no teu computador. Inclusive os teus programas e o próprio sistema operacional do teu computador, o Windows, o Linux, o Mac OS, o que você usar no teu computador, né? Da mesma forma que todas as outras peças, também existem diversos fabricantes, marcas e modelos e especificações das mais variadas, mas a função dele basicamente é armazenar as tuas coisas. Existem modelos, por exemplo, a Western Digital, ela possui diversas linhas de discos rígidos, né? Ela tem linhas de discos rígidos green, que a gente chama, né? Linhas ecologicamente corretas, que consomem menos energia, em contrapartida possuem menos desempenho, né? Ela tem linhas black para alto desempenho, para servidores, para empresas, né? Ela tem a linha purple, que é a linha dedicada para equipamentos de vídeo, que tem gravação constante ali, trabalha 24/7. Enfim, tem diversos tipos de disco rígido dos mais variados fabricantes para toda necessidade que você imaginar. E
Depois do disco rígido, do CPU, da memória do disco rígido, a gente vai ali para fonte de energia. A fonte de energia do computador, ela é, como o nome diz, ela é a responsável por distribuir, por entregar a energia para todos os componentes de um computador. Vamos pegar aqui uma fonte da Cooler Master como exemplo. Tá aqui uma fonte de exemplo. A fonte ela vem com um monte de cabos ali. Cada cabo especificamente funciona com uma peça. Você tem um soquete maior que vai plugado na placa-mãe do computador, que alimenta a maioria dos componentes do computador. Porém, você tem outros cabos adicionais que vêm ali para você poder ligar um gravador de CD, para você poder ligar um disco rígido, para você poder, inclusive, alimentar o próprio CPU, né, o processador. O processador também precisa de uma alimentação, por mais que ele esteja conectado na placa-mãe. A placa-mãe entrega essa alimentação para ele, mas ela necessita que a fonte entregue para ela também. Então, cada cor de fio desse que vocês estão vendo ali, ali dá para ver que tem uma proteção, uma tela de proteção por fora dos cabos aqui, né? Só que dentro cada um tem uma cor, ali tem cabos laranjados, tem cabos amarelos, pretos, e cada um desses tem uma voltagem diferente. E dentro de um soquete ali você pode ter cabos de cores diferentes que entregam para um determinado componente do computador as voltagens exatas que aquele componente necessita para poder funcionar, tá? Essa é basicamente a função da fonte de energia. Ela recebe a energia da tua casa, da tomada da tua casa, e transfere para o computador, para os componentes internos, da forma que eles necessitam que a energia esteja para poderem funcionar corretamente, tá? A fonte, você pode ver que do lado tem esse é o modelo, né, VS450, porém esse 450 ele faz alusão ali a potência da fonte, que é 450 watts, né? É claro que se você olhar na ficha técnica dela, que é um adesivo colado do outro lado, você vai ver de fato que ela tem 450 watts de potência. Mas eles já usaram isso também para fazer o modelo da fonte, ele ficar mais fácil de você identificar visualmente, né? E a fonte também, como todos os outros componentes, tem diversos tipos, modelos e especificações que você possa imaginar. Tem fontes de 450 watts, como essa, tem fontes de 500, de 600, 750, 1200 e assim vai. Tem uma infinidade de tipos de fonte para cada necessidade, né? Por exemplo, você instala uma placa gráfica, uma placa de vídeo no teu computador porque você quer jogar, sei lá, um jogo aí famoso que saiu, que é pesado e precisa de placa gráfica. Essa placa, por ser muito potente, apenas a alimentação da placa-mãe não vai ser suficiente para suprir ela. Então você vai precisar que a tua fonte também alimente ela. A tua fonte vai precisar ser mais forte para poder alimentar a placa-mãe com todos os componentes dela e também a placa de vídeo. Então, por isso que eu falo, cada necessidade você tem uma fonte específica que pode atender de acordo com a tua demanda, né? E seguindo a nossa lista aqui, existem inúmeros componentes que a gente poderia passar aqui a noite falando, entrando a fundo em cada um deles, mas como a intenção do vídeo é te passar uma noção básica para que você possa entender razoavelmente como tudo funciona e posteriormente pesquisar. Inclusive eu vou procurar colocar na descrição dos vídeos quando for algo que exige um pouco mais de pesquisa, de leitura, um pouco mais complexo, como é o vídeo de hoje. A gente não está presencialmente, eu não posso pegar as peças e mostrar para vocês,
colocar para funcionar na frente, para vocês verem como é que é e tal. Então eu vou, sempre que for esse o caso, eu vou buscar alguns links que possam dar informações a respeito daquilo que está sendo tratado no vídeo, informações mais aprofundadas, mais completas, e eu vou colocar na descrição dos vídeos, tá? Para vocês poderem entender melhor isso que está sendo explicado aqui e se aprofundar no assunto, né? Porque a intenção realmente dessa playlist é poder te dar as noções básicas para você poder começar na área de TI, poder atuar na área de TI, tá? Vai ser muito importante que você tenha essa vontade também de pesquisar, de bacana, entendi da forma básica de como funciona, só que quero saber mais a fundo como que funciona uma memória RAM. Você entra no Google, vai lá, memória RAM. Eu acredito que o primeiro link que vai aparecer aqui vai ser o da Wikipedia, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou entrar no Google. Memória RAM. O primeiro link não foi da Wikipedia, porque apareceram primeiro os patrocinados, mas ela tá aqui, ó, no começo da página, né? Mas você também pode filtrar colocando Wikipedia ali. Primeiro link vai ser da Wikipedia com toda certeza. Entrando na Wikipedia você vai ter muitas informações. Você vai ter informações extremamente valiosas aqui que vão te ajudar muito. Você vai ter inclusive até a história da memória RAM para você ter uma ideia. Então vale muito a pena você pegar os itens que você não entende, entrar no Google e colocar o item lá, o assunto, espaço, Wikipedia. E entra no link e dá uma lida, dá uma pesquisada. Claro, se tiver algum link mais que explique de maneira melhor, ou vá mais a fundo, ou seja mais direto no que você precisa saber, eu vou colocar esse link direto na descrição do vídeo para te ajudar a poupar esse tempo aí dessa pesquisa. Mas não adianta, não tem como fugir. Na nossa área, na área de TI, é imprescindível que você tenha essa vontade de pesquisar, de ler e de aprender sobre tudo que a gente está conversando aqui. Senão, só o meu vídeo não vai te ajudar em nada, tá? É isso que eu quero que você tenha em mente. Tá? Então vamos voltar aqui à nossa lista, né? Para não se desviar do foco do vídeo. Tá, vamos ver agora a placa-mãe. Tá, a placa-mãe, só de bater o olho vocês já viram que existem inúmeros modelos, um mais diferente que o outro, e cada um com suas particularidades. Obviamente, com o tempo, vocês vão passar a entender, só de bater o olho, o que é cada um desses componentes, para que ele serve, como que ele funciona, qual a importância dele dentro dessa placa, né? Mas o que eu posso destacar aqui para vocês, deixa eu até abrir uma ferramenta aqui que vai ajudar. Bom, demorei para achar a ferramenta porque eu tinha esquecido o nome dela. Mas é basicamente uma ferramenta que eu consigo desenhar aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então, vamos por ordem ali da lista, né? Aonde que vai cada componente desses, né? Então aqui a gente tem no centro da placa-mãe o nosso socket de CPU, nosso socket onde vai conectado à CPU. Aqui está com uma proteção ali, né? Então, removendo aquela proteção, a gente tem acesso à conexão da CPU, que é onde o processador é encaixado. Esses slots aqui, essas conexões aqui que vocês estão vendo, essas 4 conexões aqui, né? Vocês podem ver que são quatro itens ali, 4 conexões. Elas são as conexões da memória RAM. Lembra que eu falei que a memória RAM é uma placa retangular com chips de memória? Então ela é encaixada nessas 4 conexões, nesses 4 barramentos aqui, né?
4 sockets também, né? Pode-se dizer assim. Então pode ver que estão bem próximos do CPU ali, né? Da CPU. E o disco rígido, ele é conectado nestas portas aqui. As portas SATA, as interfaces SATA, né? Você tem 4 ali em cima, você tem mais 2 aqui embaixo. E nelas que o disco rígido é conectado, tá? Claro, há exceções, existem discos rígidos, mas discos rígidos não, perdão. Existem unidades de armazenamento que não são discos rígidos, que são já semelhantes às placas de memória RAM, porém eles são para armazenamento persistente. Unidades de armazenamento propriamente dito, que substituem os discos rígidos, são extremamente mais rápidos, mais confiáveis, diga-se de passagem, e substituem os discos rígidos. E elas podem ser conectadas nessa conexão aqui. Essa conexão aqui, a forma correta de ver ela é olhando daqui. Opa! Pera aí. Aqui, ó. É olhando daqui para lá. Tentar desenhar uma seta aqui, vamos ver se eu tô bom. Tá? É olhando nessa direção. A frente dela fica aqui, ó. Então você tem aqui 3 parafusos, 3 suportes, né? Na verdade, suportes são esses 2 aqui do meio. Aquele da ponta é um suporte onde vai um parafuso, né? Então, nesses 2 aqui do meio, você apoia essa unidade de armazenamento em cima, que ela é uma plaquinha também, é semelhante à memória RAM, só que ela é conectada de forma diferente, ela é um pouco diferente, né? Uma unidade NVMe, né, que vai aqui, uma unidade M2, que nem o pessoal chama, né? E então aqui no meio você tem 2 suportes, e ali na ponta, depois que você colocou ela sobre os 2 suportes e encaixou nessa conexão aqui, você vai lá na ponta e põe um parafusinho para travar ela, tá? Deixa eu até ver se eu encontro aqui. Opa, aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem para poder mostrar para vocês. Está aqui, ó. Aqui essa imagem é perfeita, que a gente consegue ver aquilo que a gente estava falando. Então você tem aqui uma placa conectada naquele tipo de conexão que a gente viu lá, que eu falei para vocês que era de lado a conexão, né? E aqui no meio você tem 2 suportes. E aqui na ponta você tem aquele suporte com um parafuso para travar a placa para ela não se movimentar, né? Esse tipo de armazenamento aqui é extremamente mais potente do que um disco rígido e a princípio eu acredito que pode apresentar bem menos problemas do que um disco rígido, tá? A longo prazo. Tá? E voltando à imagem da placa-mãe, por último a gente tem aqui a conexão da fonte. A conexão da fonte de energia, ela vai nesse plug aqui, nesse socket aqui. Você encaixa o plug aqui da fonte, que ele é próprio para esse tipo de conexão, e aí a energia vai sair daqui e vai se espalhar por toda a placa-mãe e vai ser distribuída para todos os componentes do computador, tá? Ah, mas pô, a gente explicou aqui 4 itens, só que pô, nessa placa-mãe tem um monte de coisa. Realmente tem bastante coisa, mas a princípio, nesse primeiro momento que vocês precisam entender, são esses 4 itens aqui, em conjunto com a placa-mãe, que eu não coloquei na lista ali, mas ela precisa estar na lista, né?
E basicamente são esses 5 itens que você precisa entender. Por que esses 5 itens? Porque independente do equipamento que você esteja trabalhando na área de TI, ele vai possuir esses 5 itens, tá? Eu vou explicar o porquê já já. E isso saber disso vai te ajudar a identificar problemas, a saber como que os equipamentos funcionam e a trabalhar melhor no teu dia a dia ali, tá? Então, só para você entender por que que eu falei que todo tipo de equipamento que se for mexer, a maioria deles provavelmente vai ter todos esses componentes. Um celular, ele nada mais é do que um computador. Dentro dele você vai ter CPU, você vai ter memória RAM, você vai ter unidade de armazenamento, que daí já não é um disco rígido, é uma unidade de armazenamento. E você vai ter a fonte de energia também e a placa-mãe também. A diferença é o formato, a forma como é montado, como é fabricado isso e as especificações técnicas, né? Obviamente, um celular tem menos capacidade de processamento que um computador. Claro que a cada dia que passa isso se torna menos verdade, né? Porque temos hoje celulares com capacidades superiores a computadores da época que eu comecei a mexer com computação, né? Então, não sei até quando isso que eu acabei de falar vai ser verdade. Pode ser que, se você estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, ou daqui a 1, 2 anos, já não seja mais verdade, tá? Então, não é uma verdade absoluta. Mas, basicamente, o teu celular ele tem uma CPU, ele tem uma memória RAM, uma unidade de armazenamento. Tudo isso, na grande maioria dos casos, embutido na placa-mãe dele. Óbvio que não vão ser componentes do tamanho dos componentes de um computador, porém ele tem tudo isso também, tá? A gente consegue aqui, inclusive, vamos ver se a gente acha que a placa-mãe de placa de iPhone, por exemplo, iPhone 7. Tá aqui, ó, você tem a placa de um iPhone. Então aqui você pode ver que nessa placa você vai ter vários componentes, né? Esse maior aqui a gente já identifica que é um A10, é um chip de CPU, é uma CPU, né? Do iPhone. Você tem aqui também não dá para definir bem o que é ali pela inscrição do chip, né? Mas basicamente você tem a CPU, você tem memória, você tem conexões aqui para diversas outras coisas. Você tem memória de armazenamento, memória RAM, tudo embutido nessa mesma placa, tá? Mesmo coisa que o computador. A diferença, como eu falei, é o tamanho, o formato e a capacidade desses componentes. Ah, pô, se eu pegar um Android, vou ter isso também? Vai ter a mesma coisa. Vamos fazer aqui ó. Nossa, eu tive um celular desse, foi um dos que eu mais gostei. Era muito bom, muito bom. Sinto muita falta da caneta que ele tem. Era ótimo de editar imagem, principalmente. Mas enfim, voltando aqui ao tema. Ó, aqui a gente tem Galaxy Note 3, não. Vamos ver aqui. Provavelmente acho que é essa daqui. É a Note 8. Opa. Não abriu a imagem. Vamos para imagem do lado. Essa abriu. Então aqui, acho que está do outro lado da imagem. Mas ó, a gente pode ver que também é um conjunto só, uma placa só, com todas as peças. E que eu acredito que do outro lado tenham mais peças que aí são os chips de memória, de processamento e tudo que é necessário para formar esse conjunto aqui. Então, seja um notebook, um tablet, um celular, um computador, um servidor que
que roda um sistema de uma empresa, que nada mais é do que um computador super potente, ele vai ter esses 4 componentes aqui, tá? Esses 5 componentes, desculpe. Num celular, a fonte de energia é a bateria e todos os outros componentes são unidos em uma peça só, que é a placa-mãe do celular, tá? Num tablet, da mesma forma, você vai ter muito semelhante a um celular, né? E, enfim, é basicamente isso, tá? O que eu queria passar para vocês um pouco sobre a noção dos componentes do computador, como cada um deles funciona, né? E eu vou deixar, como eu falei na descrição desse vídeo aqui, links para vocês entenderem cada um desses componentes, inclusive um link descrevendo melhor sobre como funcionam as unidades de medida ali de megabytes, gigabytes, terabytes, etc., que são usadas em computação, né? E para poder ajudar vocês aí nesse estudo, tá? Por enquanto é só. Nessa aula era isso que eu queria passar para vocês. Novamente agradeço aí vocês, vocês estarem acompanhando essa playlist, esse curso que eu estou preparando para vocês. E se você está gostando, peço que curta o vídeo e convide mais gente para seguir o canal, para poder também adquirir esse conhecimento aí, tá? Se você tiver dúvidas ou alguma observação de algo que eu falei errado aqui, ou que, que você conhece de outra forma também, não sei, botem nos comentários, sem problema nenhum. A gente conversa numa boa. Eu sempre falo pro pessoal que não existe alguém que saiba de tudo, né? E a gente procura atuar da melhor forma possível com as informações que a gente tem na mão, né? Então, pode ser que eu aprendi algo de uma forma, você aprendeu de outra, e nenhum de nós dois está errado, mas a gente conhece isso de formas diferentes, né? Pode ser também que eu falei alguma coisa errada ali na hora de apresentar as coisas, então vai nos comentários, me corrige, dá tua sugestão, teu elogio, tua crítica, que, cara, vai ser sempre muito bem-vindo, tá? O importante é estar participando e estar atuando junto, tá? E era isso. Até a próxima aula, um grande abraço para vocês.